sendo submetida a um Desmond Talk durante um longo tempo. Mas depois de uma decisão do Concílio O5, eles decidiram que iriam deixar a 7ª criança nascer, pois eles acreditavam que por ser a 7ª esposa, a criança não seria um monstro, e sim um herói. E assim foi. A 7ª esposa deu à luz a um SCP bastante recorrente aqui no canal, e o seu número de entrada é 999, uma massa gelatinosa que tem o poder de fazer todos ficarem felizes. Não importa o tamanho da tristeza, não importa o quão derrotado, SCP-999 tem esse poder, sendo capaz até mesmo de curar momentaneamente o SCP-682. Fique sabendo que ele é esperado de ser o trunfo da Fundação contra o Rei Escarlate, isso quando ele atingir a maioridade, mas ele não vai derrotar o rei pela força, porque seus irmãos tentaram isso também, e adivinha só, todos eles morreram. SCP-999 vai curar a alma do rei, retirar o seu ódio, deixar o ser mais maligno do universo feliz. Na proposta de Tufto do SCP-001, Rei Escarlate não é um Classic Eater, muito menos um Classe Apollyon. Acredite se quiser, ele é um Classe Safe. Mas por que ele é um Classe Safe? Porque tentar contê-lo é desnecessário a essa altura, e a resposta para isso é o procedimento Desmond Talk. Muitos sabem que este é um procedimento cruel e horrível, mas o que muitos não sabem é que ele é uma mentira. Sim, uma mentira. Ele nunca aconteceu. Quer dizer, na verdade, ele aconteceu, mas não é tão horrível quanto dizem. O abuso, o médico que deu um fim à sua vida, tudo isso é inventado. Em um arquivo que mostra o que realmente acontece no procedimento, a 7ª noiva entra na cela e deita em uma maca. As enfermeiras deixam ela o mais confortável possível. Um Classe D entra na cela, chega do lado da garota e começa a ler uma história para ela dormir. E quando ela cai no sono, o Classe D sai da sala. E é isso o tão terrível Desmond Talk. Só que é claro, nem sempre foi assim. Realmente no início, o procedimento era terrível. Só que depois de eles falharem 6 vezes, eles resolveram fazer algo diferente. Mas por que ainda dizem que o Desmond Talk é tão horrível? Eu vou responder isso com a frase do Dr. Targus. O demônio não precisa ser contido por atos horríveis e repugnantes, Montgomery. O demônio só precisa acreditar que atos horríveis e repulsivos estão sendo cometidos em seu nome. A documentação que criamos, os terríveis rumores sobre o procedimento Desmond Talk, os relatos de suicídio dos médicos que trabalhavam nesse projeto, tudo isso é tudo uma farsa. Tudo para convencer o demônio de que estamos fazendo o pior possível a essa garota. Esses procedimentos, essa campanha de medo, tem permitido a nós a semear o medo nos corações do pessoal da Fundação. E esse medo satisfaz o monstro. Simplificando, eles não precisam fazer atos horríveis para conter o Rei Escarlate. Eles precisam fazer ele acreditar que está acontecendo atos horríveis em seu nome. E precisam fazer os funcionários da Fundação acreditarem que estão acontecendo atos horríveis, porque isso alimenta o medo, e o medo mantém o Rei Escarlate contido. Mesmo depois do SCP-999 ter nascido, eles ainda continuam o processo. Tanto é que no documento do SCP-999 não diz onde ele foi descoberto e nem diz a sua origem, porque eles querem manter os funcionários acreditando que o procedimento ainda está acontecendo, pois é isso que mantém ele contido, e é isso que faz ele ser um Classe Safe, porque o Rei Escarlate não tem olhos para ver a brutalidade, não tem ouvidos para ouvir os gritos, ele só consegue sentir o medo e a angústia. O procedimento Desmond Talk não passa de um símbolo, e deuses antigos são limitados pelos símbolos, isso incluindo o próprio Rei Escarlate. E enquanto ele estiver sentindo, ele não vai vir para cá, e não vai destruir a nossa realidade. Pelo menos não ainda.
Pelo menos não antes do herói entrar em ascensão. Não antes de Tickle Monster dar um fim ao ódio do Rei Escarlate e acabar com a guerra de uma vez por todas. E finalmente, os vivos e os mortos vão poder descansar em paz.